Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 1. Salmo de número 1, nós vamos pensar sobre a primazia da palavra. Esse é o nosso primeiro salmo nesta série de salmos que iniciamos já há 2 semanas. Salmo de número 1, e eu chamo a sua atenção para este salmo a fim de pensarmos sobre a primazia da palavra. O salmo de número 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós já dissemos que o livro dos Salmos, ele é composto de 5 livros, uma coletânea de 5 livros. Cada livro, dentro dos Salmos, tem começo, meio e fim. Retrata um momento histórico da história de Israel e trata basicamente de 3 temas: a vida em comunhão sob a regência do rei, a queda ou os pecados do povo e as consequências, e portanto a vida no cativeiro da Babilônia. Então, salmos que vão falar desse momento de tristeza e de dor no cativeiro, e o momento da restauração, quando Deus traz de volta o povo para Israel. E aí há grande júbilo e celebração, e os salmos terminam com um tema de louvor, de aleluia, de louvai ao Senhor pela tão grande restauração. O livro dos Salmos, como todo bom livro, ele tem uma introdução, ele tem um prefácio, ele tem uma apresentação. E os salmos que compõem o prefácio ou a apresentação do livro dos Salmos são o Salmo de número 1 e 2. Quem editou o livro dos Salmos, sob a direção de Deus, sob a inspiração de Deus, escolheu a dedo esses 2 salmos para serem o prefácio do livro dos Salmos. E a pergunta, portanto, deve ser a seguinte: por que o Salmo de número 1 e de número 2 foram escolhidos sob inspiração divina para comporem o prefácio do saltério? Aliás, deixe-me dizer que os Salmos têm como nome também a palavra Terrilim, do hebraico, que significa hinos, louvores. E a palavra salmo, como nós temos, vem do grego psalmoi, que significa músicas. Por que Deus teria escolhido o Salmo 1 e o Salmo 2 como prefácio, como introdução, como apresentação para esse livro de cânticos inspirados? E é muito interessante a gente perceber isso. O Salmo de número 1, ele destaca a primazia da palavra de Deus. E o Salmo de número 2, ele descreve a supremacia de Jesus Cristo. Então não haveria melhor maneira de se introduzir os Salmos do que olhar os Salmos pelo prisma da lei, da palavra e do Messias. Quando os Salmos dão início a partir do Salmo 1 e 2, os Salmos já estão dizendo algo muito importante para nós. Os Salmos devem ser interpretados a partir da lei e de Cristo. Os Salmos são bibliocêntricos, eles têm a lei como centro, Salmo 1. E os Salmos são cristocêntricos, eles têm Cristo como foco. Então, a palavra de Deus é a fonte, e o foco da palavra de Deus é Cristo. A palavra de Deus tem a primazia, e Cristo tem a supremacia sobre tudo que somos, sobre tudo que fazemos. O
O livro dos Salmos é o livro da oração do povo de Deus. É o livro que descreve a espiritualidade do povo, como o povo se comporta diante de Deus em que circunstância for, seja na alegria, seja na tristeza, seja na bonança, seja na pobreza, seja com saúde ou enfermo. Os salmos mostram como o povo de Deus dialoga com Deus em oração, e de cara os salmos nos ensinam que nossas súplicas, nossa espiritualidade, nossa oração, nossa vida com Deus, ela deve ser pautada por Cristo revelado na palavra. Não existe espiritualidade de forma cristã se não for uma espiritualidade cuja fonte é a Bíblia e cujo foco é Jesus Cristo. Porque você até pode pegar a Bíblia como fonte, mas se Cristo não for o foco, você vai cair no judaísmo, por exemplo, no farisaísmo. Você vai tornar a fé cristã numa fé judaica, que é o que a gente tem visto acontecer. Igrejas que celebram festas de tabernáculos, que colocam candelabros, que celebram a Páscoa conforme foi a libertação no Egito, ritmos, músicas, vestimentas. Parece que a igreja de Cristo perdeu Cristo como foco. Então os salmos já nos ensinam de cara: a lei, a palavra é a fonte da nossa espiritualidade, e o foco é Cristo. Em Cristo, pela palavra, nós encontramos a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. É isso que o prefácio dos salmos ensinam. Presta atenção no Salmo 1, verso 1, que começa dizendo assim: como é feliz ou bem-aventurado aquele que... E aí a conclusão do Salmo 1 é que feliz e bem-aventurado é aquele que tem prazer na palavra. Agora, eu disse a vocês que o Salmo 1 e o Salmo 2 compõem a introdução do saltério, não foi isso? Vá para o Salmo 2 e veja como termina o Salmo 2. Salmo 2, versículo 2, que é a conclusão do prefácio dos Salmos. Salmo 2, verso 12 diz assim: como são felizes. O Salmo 1 começou dizendo como é feliz aquele que tem o prazer na palavra. E o Salmo 2, concluindo o prefácio, concluindo a introdução, diz: como são felizes todos os que no Messias se refugiam, todos os que em Cristo se refugiam. Então os salmos estão dizendo para nós, a introdução dos salmos, que feliz é o homem e a mulher que encontram Cristo na palavra e se refugiam neles. Esse será o tema dos salmos: Cristo no coração, conforme a revelação das Escrituras. Essa é a espiritualidade cristã. Agora, por que o Salmo 1 introduz os salmos? Hoje o nosso salmo é o salmo de número 1. Por que o salmista destaca a primazia da palavra de Deus? Você se recorda quando Jesus foi falar de adoração para a mulher samaritana no Evangelho de João? Ele diz que Deus busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A adoração que agrada a Deus é a adoração em espírito, a adoração que vem do espírito nascido pelo Espírito de Deus, do espírito humano que vibra por causa do Espírito de Deus que nele habita. Só que essa espiritualidade, ela é regida pela verdade, pela palavra. O Salmo de número 1 é o início da introdução dos salmos, porque ele já quer dizer para nós que não tem outra forma de adorarmos a Deus, não tem outro jeito de se viver na presença de Deus, não tem outra maneira de alguém prosperar e ser feliz no mundo criado por Deus, a não ser que você e eu abracemos a palavra, amemos a palavra e nos alegremos na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus em cada instante, encontrando na palavra de Deus fonte da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Salmo 1 está dizendo para nós que quem canta os salmos, quem ora os salmos, quem recita os salmos, quem memoriza os salmos, quem medita nos salmos, encontra força para seguir a vida. Lendo os salmos,
são homens e mulheres que abraçaram a vida da palavra de Deus. É o que diz, por exemplo, Salmo 119, 54, os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação, diz o salmista. Então, a palavra de Deus tem a primazia, a palavra de Deus é o tema da nossa canção pela vida. A palavra de Deus é o tema da nossa existência. E de que forma, portanto, o Salmo de número 1 revela que a primazia deve ter, a palavra deve ter primazia na nossa vida? De que forma o Salmo de número 1 revela que a palavra deve ter primazia? Eu quero que você observe comigo 3 coisas, 3 lições, a partir do primeiro Salmo, sobre a primazia da palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra dirige os passos do justo. Então, se você gosta de escrever, marca aí na Bíblia, versos 1 e 2, a palavra dirige os passos do justo. Em segundo lugar, a palavra define a postura do justo, versos 3 e 4, a palavra define a postura do justo, e os versos 5 e 6, a palavra distingue a posição do justo. Vamos lá, um de cada vez. Versos 1 e 2, a palavra dirige os passos do justo. O justo, ele não é dirigido pelos conselhos dos ímpios. O justo não pode ser dirigido pela inclinação do seu coração. O justo não pode ser dirigido pelo que a maioria faz. O Salmo diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O Salmo está dizendo que o justo é feliz, ele é muito feliz, ele é bem-aventurado, e há uma razão de ser. Por que ele é feliz? A felicidade, diz o Salmo 1, não é o objetivo principal da vida do justo. O Salmo está deixando claro para nós que a felicidade é um subproduto de uma atitude para com a palavra de Deus. A felicidade é fruto daquilo que o justo não faz, para ele poder fazer o que ele deve fazer. Entendeu? A felicidade é fruto do que o justo não faz, para fazer o que ele deve fazer. O que o justo não faz? Então nós vamos ver o que o justo não faz e o que o justo deve fazer. Porque a felicidade, o Salmo 1 está dizendo, é fruto do que o justo não faz para fazer o que ele deve fazer. O justo não faz o quê? O justo não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. O salmista está dizendo que a felicidade do justo é fruto, em primeiro lugar, daquilo que ele não faz. Agora, nós vivemos num mundo que diz para nós que tudo é permitido, que tudo pode ser feito. Afinal de contas, se você sente, se Deus te criou com esse sentimento, com esse desejo, quem é Deus para agora virar para você e dizer: não siga esse seu impulso, esse seu desejo? O Salmo 1, ele começa de uma forma extremamente negativa. Feliz é o homem que não... Feliz ou bem-aventurado é a mulher que não faz determinadas coisas. E aí vem a pergunta: por que a Bíblia tem sempre que ser assim? Desmancha prazeres. Por que a Bíblia aparentemente sempre começa com uma negativa que nos desliga, que nos faz perder o interesse? Por uma razão simples, irmãos, e o Salmo 1 nos mostra isso, a Bíblia como um todo nos mostra isso. A Bíblia começa exatamente no ponto em que nós estamos. E aí ela nega aquilo que por natureza nós gostaríamos de fazer.
Então, primeiro ela confronta o nosso pecado, primeiro ela confronta aquilo que por impulso o coração da gente quer. E o Salmo 1 começa dizendo o seguinte: em busca da felicidade, o mundo segue determinados conselhos, o mundo imita determinadas condutas, o mundo se assenta em determinadas rodas. O problema do mundo é que todos pensam que a felicidade está nessas coisas, em seguir esses conselhos, em adotar essas condutas, em assumir esse padrão de vida. E se você não assume esse padrão de vida, e se você não faz o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está dizendo, o que todo mundo está pensando, você é retrógrado, é fundamentalista. Agora, a Bíblia diz que a felicidade é fruto daquilo que nós não fazemos, que é isso, para fazermos o que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer? O que o justo faz? O Salmo diz que a satisfação dele está na lei do Senhor, e na lei ele medita de dia e de noite. O prazer do justo está em conhecer e em meditar na lei, em praticar a lei. O prazer do justo está em ser dirigido pela lei. É nesse caminho que ele encontra a felicidade. Agora o ímpio não. O ímpio acha que está evoluindo, quando na verdade ele está decrescendo. Olha o que diz o Salmo. O ímpio ele vai progredindo de perversidade em perversidade. A Bíblia primeiro chama esse homem de ímpio, depois de pecador, depois de zombador. Percebe a progressão rumo ao caos? Ímpio, impiedade contra Deus; pecador, praticante do mal; zombador, que tem prazer em praticar o mal. Ele vai progredindo em perversidade. Primeiro, ele tem essa inclinação do coração, por isso ele quer ouvir. Depois ele pratica, e de repente ele encontra prazer em praticar. E quando você diz não, ele se aborrece. Outra coisa, ele vai piorando em posturas, porque primeiro ele anda, depois ele para, depois ele assenta. Ele anda e para, ele anda e para, até que de repente ele para de vez em posturas. E é interessante que o pecador acha que ele tem controle sobre o seu pecado. Você já viu como é que é orgulhoso o coração do homem? Você tenta persuadi-lo do contrário, ele diz: não, eu sei o que eu estou fazendo. No momento em que eu quiser, eu paro. E o Salmo está dizendo: não é bem assim. No começo você anda, para, mas de repente você vai se assentar com o zombador e vai parar de vez. Ele vai piorando como pessoa, ele vai piorando em postura. Ele piora como pessoa porque primeiro ele segue conselhos, depois ele imita condutas, depois ele se torna definitivamente um deles. E ele vai piorando até ele se tornar uma palha, diz o Salmo. E o que é uma palha? A palha é algo sem valor. A palha é algo que já não tem mais o grão. A palha perdeu sua função, sua vida, sua virtude. Ela vive de um lado para o outro até ser despedaçada ou até ser queimada. Então o Salmo está dizendo que o justo é feliz porque a palavra de Deus dirige os passos dele. Ele é feliz porque ele não segue o fluxo dos ímpios. Ele é feliz porque ele se satisfaz na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. E ele se vê livre porque ele exatamente não precisa do conselho dos ímpios, ele não precisa andar como os pecadores, e ele não precisa se assentar na roda dos escarnecedores. Um dos meus grandes heróis da fé é Martin Lloyd Jones. Quem me apresentou a ele foi o pastor Alberto, que está aqui. Eu estava lendo uma história sobre a vida dele, e dizia que ele estava preparando um sermão, naquele versículo que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Ele havia sido médico, ele era médico de formação, abandonou a medicina e tornou-se um dos grandes pregadores que o século XX conheceu na Inglaterra. Ele era do país de Gales. E ele preparando essa mensagem, em conhecereis a verdade vos libertará, e de repente ele se deu conta de que aqui entre os 2 dedos da mão direita ele segurava um cigarro, ele fumava. E aí ele parou e pensou: eu não sou livre disso aqui. Eu ainda não me vi livre disso aqui. E conta o seu biógrafo que a partir daí ele começa um processo para abandonar o cigarro. Feliz é o homem que consegue dizer não para o conselho dos ímpios. Feliz é o homem que consegue dizer não para a conduta dos pecadores. Esse é livre. Feliz é o homem, como diz, apesar de toda a promiscuidade dele, Valcir Carrasco, uma coluna que ele tinha lá na Veja São Paulo, última página da Veja São Paulo, uma vez eu lendo um artigo, ele enaltecendo a cidade de São Paulo, ele falou assim: a melhor coisa de São Paulo é que você pode parar e dizer: eu tenho a opção de não fazer nada também. Ou seja, diante de tudo que São Paulo oferece, ele pode uma noite qualquer parar e dizer: eu não quero nada disso, eu quero fazer nada. E o dia que eu li essa frase eu falei: olha, ele falou uma das principais verdades sobre o homem verdadeiramente livre. É o homem que pode ouvir de tudo e reter o que é bom. É o homem que consegue dizer não a determinadas posturas. É o homem que consegue dizer não ao prazer do ímpio. E aí Jim Elliot, um dos missionários grandes da história do cristianismo, ele tem uma frase que ficou famosa e tem tudo a ver com Salmo 1. Veja se não tem. Ele diz assim: não é tolo quem abre mão do que não pode reter. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que ele nunca vai conseguir segurar, para ganhar o que ele não pode perder. Não é tolo quem abre mão do que não pode reter, ou seja, não é tolo quem abre mão do conselho dos ímpios, não é tolo quem abre mão do caminho dos pecadores, não é tolo quem abre mão da roda dos zombadores, para ganhar o que ele não pode perder. E o que é que a gente não pode perder? O prazer de Deus que está na lei do Senhor. Agora, o que significa a palavra Torá? Lei do Senhor, são palavras, é a palavra de Deus. A Torá, a lei, são palavras de Deus que atingem o centro do coração do homem. Eugene Peterson, ele diz que o substantivo Torá vem de um verbo hebraico, significa iará. Sabe o que significa o verbo? Iará, de onde nasce o substantivo Torá, significa lançar algo, lançar uma lança que alcança, que atinge o alvo. E aí Eugene Peterson comenta o seguinte: ouça que coisa linda. A palavra que atinge o alvo é Torá. Em linguagem viva, as palavras são lanças arremessadas de uma mente a outra. A palavra lançada sai de uma pessoa e penetra na outra, sai de Deus e penetra no homem. A palavra de Deus possui essa pretendida natureza pessoal e intencional. A palavra de Deus é uma lança que sai da mente de Deus para a mente do homem, do coração de Deus para o coração do homem. E o que a gente faz com essa palavra? Eugene Peterson, comentando sobre o meditar na lei do Senhor, ele disse algo que eu fui conferir e você sabe que é verdade. Por exemplo, se você tivesse a Bíblia hebraica aí no Salmo 1, Salmo 1 foi escrito em hebraico. E se você pegasse a palavra meditar, o verbo meditar, no hebraico, ele é o seguinte: Hagá, transliterado seria H-A-G-A-H, Hagá é meditar. Sabe aonde esse verbo foi usado de novo pelo profeta Isaías? Eu falei: não, o Eugene Peterson está de brincadeira, não é verdade. Aí você abre lá e vê, é fato. Foi usado em Isaías 31:4. Hagá.
meditar. Só que em Isaías 31:4, ele não é traduzido como meditar. Ele é traduzido como rugir. O leão que ruge, Hagar, diante da presa. E aí a conclusão de Eugene Peterson foi linda. Ele diz assim: um leão diante de sua caça e uma pessoa diante da Torá agem de maneira similar. Eles murmuram, eles rugem em prazerosa expectativa que antecede possuir o que os tornará mais completos, fortes, ágeis, vivos e satisfeitos, a presa. Então, meditar significa isso, rugir de prazer, a palavra. E aí Eugene Peterson diz que meditação é mastigação. É você murmurar a palavra de Deus em prazer para a sua própria alma. Então, a palavra dirige os passos do justo. O justo não ouve os ímpios. Ele escuta, não tem como não escutar os ímpios, mas ele não os ouve. O justo, ele não se identifica com os pecadores, ou seja, ele esbarra com eles pela vida, mas não segue os pecadores. E ele não se torna um escarnecedor. Ele vive no mundo, mas ele não é do mundo. Por quê? Porque é a palavra que dirige os passos do justo. Segundo lugar, a palavra define a postura do justo. Versos 3 e 4. Verso 1 e 2 diz que a palavra dirige. Versos 3 e 4 diz que a palavra define os passos do justo. Verso 3: o justo é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Observe 4 traços aqui da postura do justo. Em primeiro lugar, note que o justo não nasce simplesmente. Justo não é como uma praga que brota. O justo é plantado. O Heitor estava me falando, o Heitor Leandro, nosso irmão funcionário da igreja, que ele corta o capim aí da frente do templo, na 24 de outubro, ele brota. E que ele arranca tudo e ele brota. Arranca, fica só terra, ele brota. A solução é plantar uma grama para que o capim não brote. Quando Deus planta o justo, Deus estabelece, Deus coloca em profundidade, Deus enraiza o homem na palavra de Deus. Então, como é que é o justo? O justo não é uma pessoa qualquer, ele é uma pessoa plantada por iniciativa divina. Segundo lugar, outra questão sobre a postura: o justo, ele é nutrido. Sobre o justo ser plantado, ou seja, se você pensar sobre isso, as implicações disso são tremendas. Por exemplo, Deus não te faz nascer numa família por acaso, Ele te planta ali. Deus não faz você mudar de um lugar para o outro por acaso, Ele te arranca de lá e te planta aqui. O justo, lembra, o justo não é levado como vento, a palha é levada pelo vento. O ímpio é assim, o justo não, o justo é plantado. E quando Deus nos move, Ele nos desplanta para nos plantar de novo. Coloca raiz em nós. Lembra do povo da Babilônia? O profeta Jeremias nos conta que o povo estava lá na Babilônia murmurando no meio do cativeiro babilônico, e Deus vira para aquele povo e diz: para de murmurar, eu plantei vocês aqui por um tempo, então eu quero que vocês se casem, vocês constituam família, cuidem dos seus negócios, vocês estão plantados por um tempo na Babilônia. Deus planta a vida da gente. Nós não somos levados pelo vento, nós não somos fruto do acaso, não existem coincidências, não existe sorte.
Deus planta, Deus estabelece, Deus coloca raízes. Depois, outra coisa sobre a postura é que o justo ele é nutrido, ele é plantado junto às águas. O Espírito Santo nutre a vida do justo pela palavra, assim como a árvore é nutrida. O justo vive à beira de águas correntes. Essa é uma postura que ele jamais deve abandonar, a palavra de Deus. Outra coisa, em terceiro lugar, ele é frutífero. Ele dá o seu fruto na estação própria. Ele frutifica boas obras para a glória do Pai que está no céu. É isso que Deus espera de nós quando Ele nos planta onde nós estamos. Ele quer de nós frutos de justiça. E interessantíssimo, em quarto lugar, é que esse justo ele é feliz, porque enquanto a palha vai secando cada vez mais até ela se esfarelar ou ser queimada pelo fogo, enquanto a palha vai murchando e morrendo, a Bíblia diz que o justo, suas folhas não murcham. Todo mundo falando do país, todo mundo falando da Dilma, todo mundo metendo pau. E o justo, não é que ele vive fora da realidade, não é que ele é um Zé Mané, não. Ele continua com folhas verdes e bonitas, porque a esperança dele está no Senhor. Ele é diferente, essa é a postura dele. A palavra define a postura do justo. E a palavra diz que o justo não é jogado, ele é plantado. Ele é nutrido, ele é frutífero. Ele procura maneiras para abençoar as pessoas, abençoar o outro, abençoar o próximo. O justo não é como uma senhora da igreja de onde nós viemos. Assim que eu cheguei lá, ela nem sabia quem eu era, com aquela cara de menino. Por isso que eu deixei a barba. Aí eu sentei no canto do banco onde ela estava. Ela chegou, sentou, me cutucou, falou: "Você está no meu lugar." Falei: "Desculpa." Levantei e sentei. Aí o pastor Marcílio me chamou: "Pastor Leandro." Quando terminou o culto, essa mulher não sabia onde enfiava a cara. "Ô pastor, desculpa, pedi para o senhor sair do meu lugar." Falei: "Não, minha irmã, fica tranquila." O justo vê alguém diferente no lugar dele e diz: "Que bom que você está aqui." O justo é plantado, ele é nutrido, ele é frutífero, ele é feliz. Sua alegria está no Senhor. Então, em terceiro lugar, a palavra distingue a posição do justo. Versos 5 e 6. Ela distingue a posição do justo. Nos dois últimos versos, o Salmo 1 revela a distinção que há entre justo e injusto. Verso 5. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O justo é feliz e frutifica. O justo é feliz e é plantado. O justo é feliz porque é nutrido. O justo é feliz porque ele é guiado por Deus. Ele sabe disso. A palavra define ele. A palavra o distingue. Então o justo não fica atrás de melhorar sua autoestima. O justo se reconhece plantado, nutrido, busca ser frutífero. Ele encontra felicidade nisso. Uma vez eu falava sobre isso, um jovem se levantou e falou assim: "Peraí, e se eu não me amar, quem é que vai me amar, pastor?" Achando que tinha me posto em xeque. Eu virei para ele com todo o carinho e disse: "Olha, meu irmão, a Bíblia diz, como é que é seu nome?" Aí ele falou, foi fulano. A Bíblia diz que Deus amou, e eu disse o nome dele, de tal maneira. E aí eu recitei João 3,16. Você é cristão, você crê em Jesus, Jesus habita a sua alma, Jesus é a alegria de sua vida. Quem mais precisa te amar? Deus te ama. Essa é a sua identidade.
Deus te amou antes da fundação do mundo. Não tem como Ele te amar mais. Michael Card cantou isso. E Ele jamais te amará menos. Você é plantado, você é nutrido, para você dar fruto na estação própria, para você exalar beleza por onde você caminha. As pessoas precisam ter prazer em estar do seu lado. Agora o ímpio não é assim. Aí a palavra de Deus distingue o ímpio. Por que ele não é assim? O verso 5 diz que o ímpio, ele não recebe justificação. Por isso os ímpios, os inimigos de Deus, não resistirão no julgamento. Eles serão julgados. João vai nos dizer que o mundo já está condenado. Quem não crê já está condenado. Em terceiro lugar, verso 5 ainda diz que os justos não desfrutam de comunhão. Os pecadores, eles não permanecerão, eles não resistirão na comunidade dos justos. Eles não gostam de comunhão. Irmãos, uma grande forma de analisarmos a nossa vida cristã é sabermos o quanto de comunhão nós sabemos desfrutar. Porque quem não permanece, quem não resiste na comunhão da igreja, a Bíblia está dizendo no Salmo 5, são os pecadores. O pecador não aguenta comunhão. O justo desfruta de comunhão. O justo se beneficia de comunhão. O justo quer comunhão, o justo sabe que precisa da comunhão. Dietrich Bonhoeffer vai lhe dizer num livrinho pequenininho, A Vida em Comunhão, ele diz assim: há momentos na vida do cristão em que a palavra de Cristo está fraca no coração dele, e a palavra de Cristo que sai do coração e da boca do irmão fortalece a alma dele. O justo precisa da comunidade dos justos. O ímpio não resiste. 1 de João vai dizer que saíram de nós porque não eram dos nossos. E por último, os justos são abençoados eternamente, mas os ímpios receberão a condenação, pois o Senhor aprova, ou o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu gosto da versão que diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, porque me faz lembrar da expressão do Novo Testamento que diz que Deus me conheceu antes da fundação do mundo. O que faz a diferença é o Senhor me conhecer. Os ímpios não. O caminho dos ímpios vai levá-los de ouvir a praticar, a ter prazer, até virar palha e morrer. O Salmo 1 nos introduz os salmos. O Salmo 1 destaca a primazia da palavra. Nos revela que todo homem pode escolher ou deve escolher um de dois caminhos. O caminho dos justos é o caminho da palavra. O caminho dos ímpios é o caminho dos seus próprios pensamentos, prazeres, posturas. O justo é feliz, o justo é justificado, ele é plantado, ele é nutrido para frutificar, para transmitir prazer. Agora, a pergunta é a seguinte: quem consegue ser justo como está no Salmo 1? Pensa comigo, quem consegue? Nenhum de nós, desde Adão, consegue ser justo assim. Então você não tem que sair daqui com uma força de vontade tremenda: eu vou ser justo, eu vou ser justo. Não, ela tem que ser fruto antes de um relacionamento seu com Jesus. Porque só há um justo sequer, Cristo. A presciência de Deus revela, conforme vai dizer o Salmo 14, que quando Deus olha dos céus, Ele não vê um justo que busca a glória dEle. Então como é que a gente se apropria do Salmo 1, já que desde Adão ninguém consegue ser justo? A gente tem que se refugiar em Jesus. Ele cumpriu a justiça de Deus. E pela fé eu recebo o que Ele fez, o que Ele foi. E pela fé eu recebo justificação e também poder.
para me tornar filho de Deus. Capítulo 1 de João. Nós recebemos de Deus em Cristo poder para nos tornarmos filhos. E aí eu termino com uma história. Eu li do James Montgomery Boyce. Foi um pastor da 8ª igreja presbiteriana, 10ª, não me lembro agora, nos Estados Unidos, em Filadélfia. E ele comentando sobre o Salmo 1, ele contou essa história. Deixa eu ler para você. No início do século XX, um homem chamado Joseph Flakes, penso que ele era um embaixador americano, ele foi visitar a Palestina. E ele então teve a oportunidade de falar a um grupo misto, composto de judeus e de árabes. E aí ele pensou, o que dizer ao grupo? E ele escolheu o Salmo de número 1. Ele leu o Salmo 1, na Bíblia hebraica, ele tinha fluência no hebraico bíblico, ele leu a Bíblia em hebraico, Salmo 1. Terminou de ler, sabia que a plateia era composta de homens estudiosos da língua semítica, do hebraico, por exemplo. E aí ele começou uma discussão sobre as formas verbais, os artigos, os pronomes. Ele fez uma análise sintática, morfológica do Salmo 1 com aquela plateia. Todo mundo satisfeito por poder, mostrar conhecimento da gramática hebraica. E aí ele fechou a Bíblia hebraica, olhou para a plateia e perguntou assim: quem é esse homem bem-aventurado descrito no Salmo 1? A gente acabou de concluir, estudando a gramática do Salmo 1, que esse justo descrito no Salmo 1, ele nunca pecou, ele nunca ouviu o conselho, ele nunca andou segundo pecadores, ele nunca zombou. Agora, quem de nós nunca fez isso? Então, se nós não nos enquadramos no Salmo 1, vamos tentar encontrar no Antigo Testamento um que tenha sido justo. Abraão, nosso pai, ele foi justo? Todo mundo calado. Moisés, o que nos entregou a lei, ele foi justo? Todo mundo calado. Davi, ele foi justo? E aquele silêncio infernal, até que de repente um idoso retrucou e disse: nenhum deles foi justo. Abraão mentiu para a esposa, Moisés matou e fugiu do Egito, Davi adulterou, depois matou. Todo mundo ficou em silêncio. Aí de repente um outro senhor se levanta e diz: meus irmãos, eu tenho um pequeno livro aqui comigo, e parece que o título dele é Novo Testamento. Eu tenho lido esse livro regularmente, e eu posso atestar a vocês o seguinte: se esse livro estiver correto, o único justo, conforme o Salmo 1, não é outro, mas Jesus de Nazaré. Aquele homem acertou em cheio. Jesus é o único justo, ele cumpriu a justiça. E quando a gente se refugia em Jesus, ele nos perdoa e nos dá poder para sermos dirigidos pela palavra, definidos pela palavra, para nos distinguirmos conforme a palavra. Então você precisa ter a primazia da palavra na sua vida, e a primeira coisa a fazer é receber o verbo, Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor cumpriu toda a justiça. Espírito de Deus, nós te louvamos, porque o Senhor aplica a nós a obra de Jesus. Deus Pai, nós te adoramos, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, vida pela palavra, definida pela palavra, dirigida pela palavra, vida que é distinta por causa da palavra. Deus querido, nos faça fazer da palavra algo que tenha primazia sobre nós. Faça-nos amar a palavra, faça-nos meditar na palavra, comer e beber da palavra,
para que pouco a pouco nossas raízes possam extrair da seiva da vida e nos transformar cada vez mais à imagem de Jesus. Nós oramos, nós suplicamos e pedimos que seja assim, em nome de Cristo Jesus. Amém.